Abra a tua Bíblia em Amós, no capítulo 8. Um livro diferente, né? Amós, né? Quem está grávida aí, vai ter um menino, um nome interessante, né? Você colocar aí Amós, né? Procura aí, abre aí na tua Bíblia, o livro de Amós. Eu dei uma olhada antes, Daniel, Joel, Oséias, Joel, Daniel, Oséias, Joel, Amós. Então, para você se encontrar aí. Amós no capítulo 8, versículo 11. Pedi para o pessoal ali, puder ir tomando os seus lugares. Eu sei que está quente, a gente fica meio agitado, mas quando a gente aquieta, ajuda inclusive também nisso aí. Amém? Amós 8, 11 diz: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei sobre a terra fome, não de pão, e sede, não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Ministra nos nossos corações, fala conosco. Tu és bem-vindo, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Hoje de manhã, quando eu acordei no meu coração, lembrando desse mês que é o mês da Bíblia. Segundo domingo do mês é o dia da Bíblia, segundo domingo de dezembro. Eu acordei com uma convicção de relembrar sempre nesse mês a importância da palavra de Deus. Eu sei que eu não vou te falar nada novo, eu sei que eu não vou te falar nada que você já não ouviu, mas eu tenho certeza de que eu vou te relembrar verdades importantes. Porque é fato, meus irmãos, que a verdadeira mudança, ela não vem apenas por você cantar uma música, ela não vem apenas por você pensar de maneira positiva, mas é claro, tanto pela Escritura quanto pela nossa experiência prática, diária, de atendimento pastoral e de vida, que a verdadeira mudança no coração de um cristão, de um discípulo de Jesus, e o que nos dá poder, vem a partir da palavra de Deus. Aliás, o próprio Senhor Jesus, enquanto estava no deserto e foi tentado pelo diabo, nos 3 momentos responde: está escrito. E se tem algo que o diabo tem que retroceder, é quando um crente vivo, cheio do Espírito Santo, lhe recita a palavra em fé. Porque o diabo vem e mente e diz: você não pode, você é isso, você é aquilo. Mas se você só ouve, você sucumbe. Mas quando você retorna e diz: arreda Satanás, porque está escrito. Nenhuma condenação mais há. Está escrito: eu estou em Cristo Jesus, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Há uma diferença quando você tem nos teus lábios a palavra com fé, com autoridade. Então você cita o texto, mas não é só um texto que você está citando. Você está citando um texto porque há no teu coração uma fé, uma convicção, que foi gerada na palavra. Amém, meus irmãos? Eu acho interessante o contexto de Amós. Amós é chamado não dentre a linha sacerdotal da época, né? Amós é chamado lá do meio do campo, um boiadeiro. E o Senhor faz isso, me parece, de forma proposital. A época em que Amós fala era uma época que havia prosperidade econômica no reino do norte de Israel. Havia prosperidade, a economia ia bem. Eu acho isso tão intrigante, porque geralmente quando há prosperidade econômica, as pessoas se afastam de Deus. Eu estava vendo esses dias um documentário sobre um país nórdico
acho que fica lá no Círculo Polar Ártico, é bem gelado, bem frio, muita neve, só que é conhecido como um dos países de melhor IDH do mundo, um dos países com maior desenvolvimento econômico e social do mundo, só que também é conhecido como o país mais secular do mundo. E aí o homem perguntou: por que vocês não têm religião? Por que vocês não acreditam em Deus? E a resposta do rapaz foi: porque nós não precisamos de nada. E o ser humano tem essa tendência de buscar a Deus só quando precisa de alguma coisa. Aliás, o ser humano, quando faz isso, não entende quem é. Porque se ele reconhecer e souber quem ele é de fato, de verdade, olhar-se diante do espelho como ele é de fato, de verdade, ele vai descobrir que ele é um miserável, pobre, cego e nu. Que dinheiro, roupa, carro, qualquer coisa externa não é nada. Mas o que nós levamos de valor está em Cristo Jesus. Você não leva nada do que está aqui. Você pode enriquecer, Deus pode te abençoar. Aliás, recebe, que o Senhor te abençoe, que você enriqueça, seja próspero em nome de Jesus. E aí você pode ser um patrocinador da obra também. Você pode investir em pessoas, você pode ajudar os outros, é bênção. Mas nunca coloque o teu coração nisso. Tendo muito ou tendo pouco, confie em Deus sempre. Amém? Agora, havia prosperidade, mas havia corrupção e decadência espiritual. Olha que interessante. E aí Amós vem trazendo juízo, dizendo: olha, vai chegar um dia em que vocês vão ter fome, mas não é de comida, sede, mas não é de água. Vocês vão procurar a palavra e aí não vai dar para achar. Vocês vão ter fome da palavra. Porque enquanto as coisas vão bem, vocês se afastaram de Deus e passaram a escutar mentirosos, palavras, né? Aquele estilo coaching de ser, nada contra o coaching, mas eu digo no sentido espiritual, né? Só fala, vitória, isso, aquilo, você vai vencer, você vai ficar assim, assado, e não te traz a realidade da palavra, da escritura. E aí um dia você vai estar com fome, fome de ouvir, que saudade de ouvir um homem de Deus. Não vai alisar ego, vai vir aqui botar o dedo na cara e me fazer dobrar meus joelhos e voltar diante de Deus. O Senhor está dizendo isso para o povo. E Amós está revelando que a maior tragédia não é você ter fome de pão, não é você ter sede de água. A maior tragédia é você ter fome e sede da palavra e não encontrá-la. É isso que Amós está trazendo ao povo. A pior coisa que tem é você ter vontade de ouvir a voz de Deus e parece, você não consegue ouvir, parece que está tudo em silêncio. Mas eu digo mais: muitos cristãos dizem: Deus não fala comigo. Mas ao mesmo tempo que eles dizem: Deus não fala comigo, as suas Bíblias estão fechadas em cima da estante. É a mesma coisa que você dizer: o pastor não me manda uma mensagem, mas você não pega o celular para ver se a mensagem já não chegou. Deus não fala comigo, mas a Bíblia está fechada, meu irmão, minha irmã. Abra a Bíblia e Deus vai começar a falar contigo. Aliás, Ele já está falando. É que nós não ouvimos muitas vezes. Então esse texto ele me chama a atenção. Vem dias, diz o Senhor, em que enviarei sobre a terra fome, não de pão, e sede não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Eu desejo que isso venha sobre o povo de Viamão, mas não porque não tem palavra, mas porque há onde encontrar a palavra do Senhor. É necessário que haja fome e que haja sede pela palavra de Deus. Pergunta aí para quem está do teu lado: você tem fome? Você tem sede da palavra? Afinal de contas, o que é a palavra de Deus? Nós podemos rapidamente definir, eu já falei muitas vezes sobre esse assunto.
Resumindo, a palavra de Deus é o registro dos encontros de Deus com o homem. Nela encontramos a revelação da vontade, do caráter e da natureza de Deus. Nela você descobre quem Deus é. Nela você descobre como Deus é: misericordioso, amoroso, mas ao mesmo tempo firme contra o pecado. Um Deus que cumpre a sua palavra. Um Deus miraculoso, sobrenatural. Um Deus que se move no meio dos homens. Não é um Deus que está lá longe, em algum lugar que a gente não sabe aonde, e nós estamos cá embaixo, sozinhos e deixados aqui, por um Deus que apenas observa. Não, nós servimos a um Deus ativo na história e que continua se movendo agora, através de você, de mim, de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Você conhece esse Deus quando você abre a Escritura? Nela nós encontramos a garantia das suas promessas. Nela também encontramos a garantia de que Ele voltará a buscar o seu povo. Amém? Em João, no capítulo 1, abre aí comigo e vá anotando para depois você estudar na tua casa. João capítulo 1, versículo 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aqui o verbo também, muitas vezes traduzido como a palavra, a gente já citou aqui, o original do texto que foi escrito em grego é logos. Então o logos, a palavra, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O versículo 17 diz: porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Também no verso 1 diz: no princípio era o verbo, ou o logos, ou a palavra, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E João faz esta comparação exatamente com Gênesis capítulo 1. Deus vai criando todas as coisas, o Senhor Deus cria tudo através da palavra, do logos, do verbo, e Deus disse: haja luz, e houve luz. E é por isso que João diz: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E é por isso que João diz: no princípio era a palavra, o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele está fazendo esta comparação de maneira proposital. Ele está dizendo: Jesus estava na criação de todas as coisas, Ele é a força sustentadora do universo, e Ele se fez carne e habitou entre nós. Ele se tornou ser humano, e o nome dele é Jesus Cristo. E por que isso é importante, irmãos? Porque quando você percebe João falando da palavra, revelando a palavra, não é apenas um ensino, uma doutrina. A palavra é a revelação do Filho de Deus. Quando você lê a Bíblia, estuda a Bíblia, você está conhecendo Jesus Cristo. Ele é a palavra que se fez carne. Então, meus irmãos, não tem a ver apenas com regras, doutrinas, tem a ver com a revelação de Deus em seu Filho Jesus Cristo. Aqui está a importância da palavra nas nossas vidas. Quem pode dizer amém para a palavra de Deus? Então a palavra, a Bíblia, não são apenas escritos sagrados, como acontece em outras religiões.
Aqui diferencia tudo. Não é apenas um livro antigo, o livro da capa preta, marrom, sei lá. Não é apenas um livro antigo, é a revelação de Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Como que você vai ter esta revelação apenas escutando um culto por semana, ouvindo algumas palavras de alguém na internet, aliás, palavras que você nem sabe se realmente são bíblicas? Já pensou que tem esse perigo? Alguém começar a te enganar através de frases de efeito? Eu acho interessante isso, né? Na internet tem muito isso. Alguns pastores, líderes gostam de frases de efeito. Só que muitas dessas frases nem bíblicas são. Algumas até podem ter uma verdade bíblica. Mas o único jeito de você reconhecer se o que está sendo dito é bíblico ou não é você conhecendo a Bíblia. Então, de novo, meus irmãos, eu preciso trazer o alerta a nós como igreja. Nós precisamos nos jogar, mergulhar na palavra de Deus. Como pastor, eu não posso vir aqui e dizer tudo isso para você, e aí eu vou ler a Bíblia só para preparar sermão. Eu tenho que preparar o culto, então eu vou ler a Bíblia, e eu seria o maior hipócrita do mundo. Eu tenho que ler a Bíblia como um cristão. Muitas vezes dessas leituras saem sermões, mas eu já tinha que ler o texto, eu já tinha me proposto a ler o texto. Eu estava lendo 2 Samuel, estou lendo, e ao mesmo tempo lendo o livro de Mateus. E às vezes, enquanto você está lendo na sequência, de forma cronológica, o Senhor vai trazendo palavras, sermões vão nascendo, você vai anotando. Mas eu não estava lendo para fazer o sermão. Depois, preparar o sermão é uma outra coisa. Eu falo isso para você, para te mostrar o quanto a palavra de Deus é importante na minha vida, e eu quero que ela seja tão importante na tua vida também. Eu disse no outro culto, ano que vem eu faço 30 anos de fé. Eu fui criado na igreja, mas aos 12 anos eu decidi seguir Jesus por conta própria. O ano que vem eu faço 30 anos de fé, são 30 anos lendo a Bíblia, e a novidade é, eu leio a Bíblia hoje, e o Senhor fala comigo coisas novas, a palavra de Deus se renova no nosso interior. Hoje mesmo eu estava circulando algumas coisas, anotando algumas coisas, de textos que eu já li inúmeras vezes. Isso eu acho incrível no Evangelho, na palavra. Então, a Bíblia, irmãos, não são regras, é a revelação de uma pessoa. Amém? Nós precisamos afastar aquelas velhas máximas que são sofismas. Olha, a letra mata, o espírito que vivifica. É um texto bíblico citado por Paulo. Só que o texto, quando você lê dentro do contexto, você percebe que a letra ali é lei de Moisés. E Paulo está dizendo, a letra, a antiga aliança em Moisés mata, mas a nova aliança do Espírito vivifica. Aí algumas pessoas usam isso como uma desculpa para não, eu não preparo o sermão, a gente não prepara as músicas, a gente flui no Espírito. Em outras palavras, é uma bagunça o culto, porque ninguém quer ter trabalho de preparar as coisas. Eventualmente Deus pode bagunçar o culto, pode, queremos que Ele o faça, mas nós organizamos o máximo possível para que Ele tenha a liberdade de bagunçar o culto, quando Ele quiser. E não o contrário. Imagina, o culto é uma bagunça, o Espírito Santo diz, o que eu vou fazer aí? Já está uma bagunça isso daí. Bagunça no bom sentido, né? Eu digo assim, sai do script, é isso que eu estou falando. Quem está entendendo, diga amém. Não é bagunça, né? Eu estou falando sair do script, né? Alguns usam isso. Teologia esfria o crente. Vai estudar teologia, esfria. E realmente alguns esfriam, mas o problema não é a teologia. Sabe qual é o problema? É o coração que se revelou. Tinha ali uma raizinha, né? Alguém, aí teve o título, se tornou soberbo, arrogante.
Agora eu sou teólogo. Grande coisa. Todos nós somos teólogos. Teólogo é aquele que estuda a teologia, estuda a palavra. Teologia é o estudo de Deus, das coisas de Deus. A diferença, irmãos, é que nós temos que decidir se nós seremos bons ou maus teólogos. Mas todos nós estamos estudando teologia. Toda vez que você abre a Bíblia, você ora e você busca Deus. Amém ou não? Então alguns usam, a teologia esfria o crente. Aí desculpa, para não ler a Bíblia, para não estudar. Você não tem que ficar arrogante, você não tem que achar que é melhor do que os outros, porque aprender um pouquinho mais, uma coisa aqui, outra ali. Aliás, quanto mais você conhece de Deus, mais humilde você fica, ou deveria, né? Agora, muitas vezes esquecemos, por exemplo, o Salmo 119, versículo 9, que diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu. Aonde é que ele guarda a palavra, irmãos? Não é na estante, não é na mesa. Você entende? Não é só no livro que está ali. Ele guarda no coração para não pecar contra ti. Muitas vezes esquecemos de textos como esse. Em Josué, no capítulo 1, versículo 8, o Senhor Deus falando com Josué diz: não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Você vai ter sucesso na tua jornada se você ler a palavra e nela meditar dia e noite, e você não desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas você andar em obediência à palavra. O resultado é: Deus vai te abençoar, Ele vai cumprir a sua palavra na tua vida. É isso que Deus estava falando para Josué. Amém, meus irmãos? Então, em última análise, esta revelação de Deus em sua palavra, não apenas doutrinas, não apenas ensinos, mas a revelação do próprio Deus em seu Filho Jesus, se dá por esta ferramenta que é a literatura. Pastor, eu não gosto de ler, eu tenho dificuldade para ler, eu não sei o que você vai fazer, mas você vai ter que aprender a ler a Bíblia. Dá um jeito. Eu brinco, senta no espinho. Também vai ler a Bíblia, senta lá naquele sofá, parece um Havan no meio da sala, né? Que nem me mandaram o meme, sabe? A gente gosta de botar aquele sofazão gigante. Aí deita ali, vai ler a Bíblia, vai dormir, claro, né? Senta, lê de pé, lê caminhando, não sei, dá um jeito. Tudo aquilo que é importante para nós, a gente dá um jeito. Tudo. Os jovens reclamam: pastor, tem que acordar cedo para ir na ação social, fazer não sei o que. Alguns, né? Não são todos, alguns. Mas para ir ver a namorada, não tem dia nem hora, meu amigo. Pode virar à noite se tiver que virar, porque tudo que é importante para nós, a gente dá jeito. Pastor, tem dificuldade de ler, bota em áudio a Bíblia, vai escutando e lendo junto. Faça alguma coisa, isso agrada a Deus, porque quando você está querendo conhecer a palavra, você quer conhecer mais a Deus, e Deus vê isso. O Senhor Deus olha do céu e diz: olá, eu estou vendo alguém que quer mais de mim, alguém que quer me conhecer mais. Vou me revelar para esse cara, vou me revelar para esta jovem, para esta senhora. Ela está querendo mais? Vou me revelar. Quantos são os testemunhos que nós temos de senhoras, senhores mais velhos que não foram alfabetizados e que tinham vontade de conhecer a Deus e disseram: Deus me ensina a ler a palavra, e o Senhor de maneira sobrenatural os ensinou a ler a Bíblia, porque tinha uma fome da palavra. E a gente sabe ler, a gente tem Bíblia de tudo que é jeito, no celular, no tablet, aonde que pode ser, né? A gente tem, e muitas vezes não abre. Tem trabalhos missionários que enviam Bíblias ali na divisão que há
para a Coreia do Norte, eles enviam por balões, porque eles não podem entrar lá para entregar Bíblias, eles enviam essas Bíblias por balões por cima do rio, chegando lá do outro lado, para que alguns crentes possam ter Bíblias e ler a Bíblia. A China, agora temos notícia, um pastor de uma igreja grande na China foi preso, a esposa agora foi presa também, por pregar a palavra, irmãos. E lá a igreja cresce, escondida. Eles rasgam páginas da Bíblia, trocam uns com os outros, um lê, decora, entrega para o outro, eles trocam, porque não podem andar com Bíblias lá, irmãos. E tem uma fome pela palavra de Deus. E nós temos Bíblia à torta e direito, né? E muitas vezes não abrimos para ler. Precisamos valorizar a palavra, irmãos. Ah, pastor, eu não gosto de ler. Vai ter que dar um jeito, aprender a ler a Bíblia. Não precisa ler porções gigantes, leia pequenas porções, mas leia, amém? De onde vem a ideia, né, da escrita da Bíblia? Rapidamente, para a gente cear. A ideia vem do próprio Senhor Deus. Aqui no Velho Testamento, em Êxodo, no capítulo 17, no versículo 14, então o Senhor disse a Moisés: escreva isto, presta atenção, escreva isto para memória num livro, e repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. O Senhor está dando uma ordem direta a Moisés, dizendo: escreve num livro, para que Josué se lembre, algo que eu quero fazer, eu quero apagar totalmente da história os amalequitas. Agora o Senhor manda a Moisés: escreve, mantenha isso. Depois em Êxodo, mais adiante, Êxodo, no capítulo 31, versículo 18, quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu a ele as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de quem, irmãos? De Deus. O próprio Deus escreveu, né, no que nós chamamos de escrita cuneiforme, feita em pedra, escreveu e entregou a Moisés 2 tábuas, as tábuas da aliança. Então a ideia da escrita, por que ter uma palavra? A ideia vem do próprio Deus, amém? Quem está entendendo aí pode dizer amém. Isso aí. É importante nós relembrarmos isso, porque alguns ainda ouvem, né, das pessoas: vocês acreditam nessas coisas aí, né, religião de homens, a palavra que foi escrita por homens. Sim, a palavra foi escrita em linguagem humana. A palavra tem sotaque humano, porque quando você está lendo Gênesis, quando você está lendo o Êxodo, você está lendo no sotaque de Moisés. Você está lendo na cadência de Moisés. Você lê Mateus, você está lendo no sotaque de Mateus. Principalmente se a gente voltasse nos escritos originais e conseguisse ler no grego, por exemplo. Nós conseguiríamos entender ainda mais a cadência, a dinâmica do texto, as pausas, né? Como que Mateus está falando, por exemplo, ou Moisés. Sim, Deus fala através de sotaque humano, mas a ideia de escrever vem de Deus. Amém, meus irmãos? Não só isso, mas o texto anterior diz: escreve e deixa para Josué. Por que é importante escrever? Para ficar para as próximas gerações. Quem aqui já brincou de telefone sem fio? Amém? Quem já brincou? A gurizada aí mais nova nem sabe o que é isso, né? Telefone sem fio, você fala uma coisa aqui, passa por 10, 15, chega no final, virou outra coisa. Imagina se nós guardássemos a palavra apenas de maneira oral. Já pensou? Sei lá, Moisés ia virar outra coisa, Josué ia ser outro. Olha, eu acho que é o Josadaque, né? Moisés ia virar sei lá o quem. A gente ia mudar tudo. Agora, ter o texto mantém a integridade para as próximas gerações. E Deus conhece o ser humano, né? O que ele diz para Moisés? Escreve, deixa para a próxima geração. Quem está entendendo, amém? Essa é a importância da palavra. Em 2 Timóteo, texto que a gente sempre cita aqui,
capítulo 3, verso 16, toda escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus, ou o homem de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O texto aqui está dizendo que toda a escritura é inspirada por Deus. Significa, tem origem em Deus. A ideia é de Deus. Ah, mas quem escreveu Timóteo foi Paulo. Sim, sotaque humano, ferramenta humana, mas a ideia é de... Quem é que está inspirando Paulo a escrever? O Senhor. Pedro confirma isso na sua segunda carta, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos por quem? Pelo Espírito Santo, irmãos. Para mim nunca funcionou esse argumento de, vocês creem nisso, mas a Bíblia foi escrita por homens. Mas tudo que as pessoas acreditam lá fora foi escrito por homens. Você não acredita em uma teoria científica? Teoria é teoria. Teoria ainda não tem uma prova. É uma teoria, é uma possibilidade. Muitos acreditam na teoria da evolução das espécies. Muitos acreditam na teoria do Big Bang. A gente tem como comprovar através do método científico o Big Bang. O ser humano ainda não conseguiu, né? Dizer haja luz e pum, através de uma explosão de gases e isso e aquilo, pum, começar a formar as coisas. O ser humano ainda não conseguiu fazer isso. Mas muita gente lá fora acredita no Big Bang. Concorda comigo? Sim ou não? Sim ou não? Teoria científica. Todo mundo acredita. Foi escrita por quem? Vem um ET, o Bilu, eu brinco, né? Vocês não são da época do Bilu, né? Não lembro do Bilu. O ET. Foi alguém? Não, foi um ser humano que escreveu. Como é que as pessoas acreditam mesmo sem conseguir fazer pelo método científico a comprovação da teoria? E como é que as pessoas acreditam? Por que eu não acreditaria na Bíblia que foi escrita por homens inspirados por Deus? Amém ou não? Então, esse argumento para mim nunca fez sentido nenhum, né? Tudo que as pessoas acreditam foi escrito por homens. A Bíblia também é escrita por homens inspirados por Deus. Amém, meus irmãos? Então, para encerrar eu te falo, leia a Bíblia todos os dias, pequenas porções. Leia sempre em espírito de oração. A Bíblia é o único livro que você lê em companhia do autor. O Espírito Santo está em ti. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Jesus está contigo. E o Espírito Santo foi quem inspirou esses homens a escrever a Bíblia. Você pode perguntar para ele: Espírito Santo, eu não estou entendendo nada do que eu estou lendo. Me explica, me ensina. Eu preciso aprender. 1 João 2,27 diz que a unção que dele recebemos. Qual é a unção? Atos 10:38 diz que Jesus Cristo foi ungido com o Espírito Santo e com poder. A mesma unção que estava sobre Jesus é a unção que foi enviada sobre nós, do Espírito Santo. Então qual é a unção que está sobre nós? A unção do Espírito Santo. Bom, a unção do Espírito Santo, 1 João 2,27, a unção que dele recebestes, ela vos ensinará todas as coisas. Você pode dizer: Espírito Santo me ensina. Você pode dizer: Espírito Santo abre os olhos do meu entendimento. Amém? Leia em espírito de oração. Diga para quem está do teu lado: leia em espírito de oração. Segunda coisa, comece estudando os evangelhos. Eu nunca li a Bíblia, aí abre lá em Gênesis, não entende nada, vai só piorando. Êxodo, vai piorando. Comece lendo o Novo Testamento, Mateus. Eu digo, quem vai começar a ler a Bíblia, comece lendo Marcos. Leia, releia, entenda, compreenda a mensagem do Evangelho. Amém?
Romanos capítulo 1, os versos 1 e 3, Paulo diz que recebeu a mensagem do Evangelho. Este Evangelho diz respeito ao Filho de Deus, Jesus Cristo. E no versículo 16 ele diz: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque a justiça de Deus se revela onde? No Evangelho, de fé em fé, porque o justo viverá pela fé. Então, leia e estude os Evangelhos. Se você entender os Evangelhos, o resto vai começar a fazer sentido para você. Amém? A gente diz que Jesus, ele é a chave hermenêutica para compreendermos a Bíblia na sua totalidade. Ele é a chave que revela toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Então você tem que entender Jesus. Se você entender a mensagem do Evangelho, você entende toda a Escritura. Amém? E por último, leia e medite na palavra com fome de Deus. É o texto de Amós. Que haja uma fome não de comida, e que haja uma sede não de água, mas em ouvir a palavra do Senhor, em conhecer a Deus. Eu acho isso muito interessante. Quando você abre a Bíblia com vontade de conhecer a Deus, parece que Deus tem um prazer em se revelar para você, porque Deus vê o teu coração. É interessante que quando Amós foi chamado, Deus levanta um profeta de fora de uma linhagem sacerdotal, porque talvez os sacerdotes estavam preocupados com tudo, menos com a presença de Deus. Aí Deus traz alguém de fora, mas alguém que tinha fome e sede da sua palavra. Nunca perca a fome de Deus, nunca. Ah, pastor, mas eu tenho 20 anos de fé, 50 anos de fé, sei lá. Eu falei, vou fazer 30. Mas eu quero continuar com fome de Deus. Eu quero continuar abrindo a Escritura com fome. Eu encerro com Salmos 1, no versículo 2, que diz: pelo contrário, o seu prazer, diga comigo, prazer. O seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse texto todo fala de quem é feliz. Bem-aventurado, diz o texto. Bem-aventurado é feliz, bem-sucedido, abençoado, aquele que tem prazer na palavra de Deus. Não é só ler a Bíblia, irmãos. Ah, vou ler porque o pastor disse que eu tenho que ler. Vou orar porque o pastor disse que eu tenho que orar. Está lendo errado e está orando errado. Você não tem que orar porque o pastor disse que tem que orar. Ou ler porque o pastor que disse que tem que ler. O pastor está dizendo que tem que ler, o pastor está dizendo que tem que orar, porque você vai encontrar Deus ali. Jesus vai se revelar para você. Leia querendo ver a Deus. Ore querendo ouvir a Deus. Tenha fome de Deus quando você abre a Escritura, e Deus terá o maior prazer do mundo em se revelar a você. Muitos têm dúvidas: será que é verdade? Será que não é? Será que Deus existe? Será que Jesus foi real? Geralmente professores, universitários ou na escola colocam essas dúvidas no coração dos jovens. E a prova é muito simples. Diga: Senhor Deus, se Tu é real, se revela para mim nos próximos 7 dias, 8 dias, sei lá, fala comigo. E te prepara, porque Jesus vai se revelar para você. A minha única pergunta é: o que você vai fazer depois que Jesus se revelar? O que você vai fazer quando Ele se revelar para você? Um dia um homem disse isso: Deus, minha vida está terrível, está tudo dando errado, mas se Tu existe, se revela para mim, muda a minha vida. No outro dia de manhã ele acorda, a mãe dele tinha sido curada de uma doença terrível. E ele: o que está acontecendo? E ele ouviu uma voz que disse: eu sou Jesus. Tu pediu para mim se revelar a você, agora eu quero que você me busque, me conhece. E daquele dia em diante esse homem entregou a vida dele para Deus, e tem sido usado por Deus no mundo inteiro. Uma oração ousada que pode mudar tudo.
Ouse dizer: Deus, é real isso? Mas tenha fome de Deus. Há alimento em abundância. E eu ouso te dizer, não sei até quando. Não sei até quando você vai poder ouvir a mensagem do Evangelho. Talvez um dia você queira ouvir a palavra e já não a encontre. Deixa eu te dizer, te volta para Deus agora. Abre a palavra com fome. Deixa Deus se revelar para você. Você que tem Bíblias em casa, você que tem ampla possibilidade de ler a Escritura, te joga, mergulha na palavra e o Senhor vai se revelar a você. Baixa a tua cabeça onde você está.